Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Silúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia na 103.7 FM. Ouvintes da Rádio Correio da Quianda, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto e Vírgula. É sempre um prazer saber que você está aí do outro lado. Nesta edição, como de sempre, temos estado a trazer figuras não só da classe política, cultural, desportiva, mas também religiosa e também de outras dimensões sociais do nosso país e além das nossas fronteiras. Nesta edição temos como convidado o antigo secretário executivo do COIEPA, o reverendo Tony Anzinga, com quem nós vamos conversar ao longo dos próximos 55 minutos. Reiteramos o convite de você estar conosco e nós consigo. Senhor reverendo, muito boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo. Obrigado, muitíssimo obrigado. E agradeço por essa oportunidade de conversarmos. Muito bem. E como é que tem sido o seu dia-a-dia depois de 2024? Que análise faz daquilo que tem sido o dia-a-dia dos angolanos? Bom, o meu dia-a-dia, por uma boa razão, direi eu, que estou mais em casa. Mas bom, como também o meu lugar de trabalho passou a ser mesmo a casa, então passo mais tempo no meu escritório e ler e ler e ouvir para poder continuar a engrandecer as memórias. E bom, de momento a outro sou chamado a essa e aquela atividade, seja da igreja como público. Isso também está a me ajudar também. Cada fraca saúde que tive ao longo dos últimos anos, tive que diminuir a atividade acadêmica, mas está a me sentir agora um pouco mais melhor e espero que vou continuar esse trabalho de pelo menos partilhar com as novas gerações alguns dos dados e informação para poder enriquecer ou reforçar os conhecimentos. Essa é a coisa que está, isso no quadro da educação, não? No quadro da educação. Então, essa é a coisa que tenho regularmente feito agora. Disse que tem estado a acompanhar aquilo que acontece no país, ouve e vê. Que sensação tem dos mais variados factos que tem tido contacto, quer da vida social e política do país? Bom, da vida social tenho acompanhado, sim, especialmente quando tenho possibilidade de sair e andar um bocado. Tenho acompanhado o estado de vida das populações ou dos povos que somos, ou de pessoas que somos. E continua preocupante da minha parte, muito preocupante, porque desde que cheguei, por exemplo, falando apenas de Viana, né, onde já vivo desde o ano 2000, que eu mudei quando fugi do prédio, de não estar a subir sempre prédios. Bom, naquele tempo até havia ainda os elevadores a funcionar, não é como hoje, né? Muitos dos prédios, os elevadores parece que já não existem, mas decidi de não continuar a subir. E naquele tempo Viana até não era como se de parte da cidade de Luanda, era tido como um beco onde os que viviam em Viana para nós estavam numa província fora de Luanda. Mas decidi de vir me instalar aqui. Hoje os velhos que viviam cá me têm desafiado, né? Porque nos anos 70, 80, eu estava lá na cidade de Luanda, estavam dizendo, reverendo, pode vir aqui, nós vamos. E naquele tempo essas vilas de Viana, muitas casas não tinha gente. E quando eu vinha visitar os refugiados sul-africanos, namibianos, aqui perto da minha casa, onde estou agora, né? Quer dizer, hoje tenho dito, poxa, naquele tempo se eu tivesse ouvido os velhos
teria um lugar ainda mais. Mas não é esse o problema. Estou a dizer que já é uma área que me acomodou bastante e gosto. Mas, volto naquele ponto. Há muita coisa que não estava naquele tempo a ver que eu estou a ver hoje. Como que? Não consigo andar da minha casa para ir perto da vila lá, ou mesmo na vila, e sem sentir alguma coisa. De ver tantas mães, às vezes com bebê, a vender coisas que eu gosto. Esse produto que se vê das lavras, tomate, jinguba, mandioca. E a pergunta que eu me faço é: o que é que está a fazer isso? Será que ela própria que está a produzir isso? Em volta de Viana havia muitas quintas. É esse lugar onde estou. Era terreno de um português que vivia em Luanda. Tinha a casa dele, que ele deixou aí, onde ele vinha passar os fins de semana para fazer hortas. Produzir couve, produzir jinguba, produzir que até muitos deles não vendiam. Era mesmo para seu próprio consumo. Que quando nós ocupamos essas terras, ou nos deram essas terras, esse é um dos pontos. E hoje haver pessoas que com bebê a estar a vender coisas na rua e tudo isso, me toca no coração. E não só haver pessoas que ainda na idade menores a passar pela mesma via. E a pergunta que eu me faço: será que isso está a dizer que estamos bem como país? Essas são algumas das preocupações que me tocam no coração. A primeira vez que eu cheguei, a única cidade que eu conhecia na minha vida durante muito tempo como jovem é a cidade de Kinshasa, né? Porque eu cresci no Congo. Quando meus pais fugiram, eu fui bebê quando me levaram e cresci lá. Que a única cidade que parecia cidade para mim é Kinshasa, que fui lá para estudar também, porque cresci na aldeia. Mas quando chego em Angola, especialmente em 75, janeiro, dia 4 de janeiro de 75, o dia que eu cheguei em Luanda, não só Luanda, né? Quando eu vi pequenas vilas como não vou deixar hoje, não vou chamar pequena vila, mas quando a primeira vez que me levaram em 74 na vila do Uíge, eu estava a pensar que estou na Europa. E eu estava a ver, nunca conheci a Europa, a ver a Europa nos cinemas, nos filmes, mas poxa, só em Maquela dos Ombros, quando desci do carro em Maquela dos Ombros, eu estava a ver que parece que já não estou em África. E hoje, quer dizer, desculpa, mas estou a querer dizer, não estou a dizer que o colonialismo foi melhor do que nós, né? Mas estou a dizer que o estado de vida das populações, na minha aldeia, quando cheguei na minha aldeia, onde nasci, no lugar onde nasci, e ver as pessoas, só a comida que está me sendo trazida, só as coisas, eu estava a ver que a vida era muito melhor do que o que eu vivi no Congo, que estava já independente há anos, né? Alguma coisa mudou na nossa sociedade, que deveria ser melhor do que antes, mas o que não é neste momento. E a coisa cada vez, antes tivemos a melhor desculpa, a guerra entre nós mesmos. Mas e agora? A guerra já parou. Por que a situação, em vez de diminuir, está cada vez a aumentar? Você vê o número de... Quando eu estou a passar, já não utilizo os autocarros, porque sempre fui confrontado. Quando estou a entrar no... reverendo, reverendo. Então, já não gosto de entrar nos autocarros. Vem sentar aqui. Não gosto, fico mesmo preocupado, porque há sempre gente que eu não conheço, mas eles me conhecem. E estão me abordar. Então, prefiro andar a pé. ou então, se alguém, quando para sair. Mas o que estou a querer dizer, as pessoas que somos, a vida neste momento, parece que, claro, vamos dizer do ponto de vista econômico, nosso sistema baixou muito. E
os que estão a pagar mais são os mais fracos da sociedade. E isso está a me preocupar. Há um bom tempo está a me preocupar. Que não é Angola que sonhávamos. Aí quando sonhávamos, não estou a falar de nós jovens, mas os velhos, muitos deles até morreram com lágrimas para ver a evolução. Porque quando pensávamos que independentes seremos melhor, e o que está a acontecer, ainda pior que nas primeiras décadas. Agora estão todos a querer celebrar 50 anos, mas eu não sei se eu vou celebrar, porque a situação que estou a contar não está a me tocar. Está a me tocar muito. Esse para mim é o ponto, e a razão disso, realmente, é que não temos feito o suficiente para sermos o que os nossos pais e os nossos avós esperavam. O que tem faltado e o que se pode fazer para inverter a tua situação? A primeira coisa que já posso repetir, porque continua a ser para mim um objetivo fundamental que não foi tratado. Repito, a Angola que somos não foi criado por nós e nem para nós. Cheguei a essa conclusão há um bom tempo atrás. Aliás, era ainda um pouco jovem do que sou hoje, quando cheguei a essa conclusão. E nós temos que reconhecer isso e assumir. Lutamos pela ponta das armas com o colonialismo português. E o colonialismo português criou o que chamou Angola pela ponta das armas também. E a coisa que me toca no coração, agora mesmo estive a ler um artigo aí, que está naquela coisa que está a ver antes de você chegar, que eu li há décadas passadas, quando estava a fazer a minha tese, que fui descobrir esses artigos todos. E hoje tirei apenas para ver uma coisa e vi isso, decidi de ler de novo. Como é que os reinos que os portugueses encontraram aqui foram criados? Aí estou a ler o reino de Ndongo e o reino, os povos Ambundo e o povo Congo, que é o artigo que um velho escreveu, que escreveu muito sobre as nossas realidades e que foi penetrar para saber como é que o reino de Congo, o reino do Ndongo surgiram. Tá vendo? E você vê que finalmente criar o Estado, os nossos velhos antepassados trabalharam. E há um elemento que eu notei, que eu considero muito importante. Nesse artigo, ainda não termino a reler o artigo, mas nesse artigo, ele está a nos dizer quando é que, por exemplo, o reino, eu pertenço do reino do Congo, quando é que foi fundado. Ele é europeu, está a dizer, a ideia é que foi fundado no ano 1270. Você imagina? 1270 é a imaginação que eles criaram olhando nos tempos. E é interessante ver que desses anos de 1970 a 1650 que ele está reformando, só governaram 8 reis. De maneira que cada um deles chegou a governar a cerca de... E ele disse que cerca de 28 anos que cada um governou. Esses que puderam colocar. Dos reinos aqui do Ndongo e do que? O Ndongo é o que está a colocar o nome. Eles não estavam a colocar o nome Ndongo. Mas está a ver que os nossos antepassados viviam. E é uma boa coisa que eu notei nessa leitura que eu fiz a fazer de novo. Eles sempre estão a dizer o rei tal é que fez isso e aquilo. Estão a mostrar que o reinar é essa capacidade de fazer o que está a tornar o povo, a vida do povo melhor. Esses são os instrumentos. E quem escreve são europeus. Não são africanos. Não são africanos. Por que nós... Aliás, um outro elemento que eu notei
que ele está a colocar, eu gosto muito desse senhor, das suas escritas, é que está a colocar como é que o rei, para ser rei, aceito pelo povo, é por aquilo que faz de bom. Então, não estou a querer voltar nos princípios dos europeus sobre a governação. Estou a partir desses princípios. E os europeus, o que eles dizem, é mesmo igual, não muito diferente daquilo que os nossos antepassados tinham como princípios. Agora nós, por que estamos onde estamos? Um dos pontos que me preocupam é exatamente esse. Porque sermos povos ou nação, continuamos a pensar e a assumir que fazer como os outros fazem para sermos. Não, nós somos criaturas de Deus. E o Deus que nos criou, não é apenas porque os europeus me trouxeram a Bíblia, não é? Mas o princípio continua o mesmo, para mim. Aliás, o pouco que estou a dizer, está a dizer isso. O velho que foi feito, que considero como o primeiro rei, aliás, eu vou falar do rei que se tornou cristão, do reino do Congo. Ele, quando se torna, como é que ele fez que se torna rei? Entrou em conflito com os que estavam em volta do seu pai. Ele era o filho do pai, do rei. E esse filho do rei nasceu na zona que está aí, na zona que chamamos Cabinda. Mas, sabe, Cabinda eram 3 reinos que os portugueses disseram e encontraram. Quer dizer, 3 reis. E cada rei depois se juntaram, tinham uma colaboração, porque eram todos da mesma família, parece. Então, esse homem nasceu e era o mais novo dos filhos do rei. Mas tinha uma certa... Aquilo que eu creio é o que Deus fez, em cada um de nós colocou alguma coisa. E ele tinha uma ideia de poder respeitar. Eu estou a chamar, não é ele que disse, mas considerava o outro humano como alguma coisa válida. E a sua tia, irmã do pai, era aquele, como a princesa, deveria ser a rainha, mas é irmã, não pode. Então é a princesa que no discurso atual tinha uma certa arrogância, que até tratava as pessoas assim. E ele, como jovem, não gostava da maneira como a tia tratava os outros, por serem... Então entraram sempre em conflito. E a jovem da sua idade, e um pouco mais velho do que ele, que gostava da sua maneira de corresponder a esse tratamento não bom. Ver isso na história dos velhos, e que estão a escrever, são os europeus que escreveram, porque nós não tínhamos escrito naquele tempo. Estou a falar do século XIV. E eu estou a dizer, como é que notaram? Então é esse que vai sair, quer dizer, por causa do conflito que entrou com a tia, e ele sabia que ele não pode ser chamado para substituir o pai, mesmo se o pai morrer, porque era jovem, que havia mais velhos. E na regra dos povos, até na minha Bíblia está, os israelitas, não era qualquer pessoa que tomava o lugar do pai, tem que ser o primeiro filho, ou então a seguir. E com aquelas atitudes deles, há próprios irmãos também que não gostavam, porque esse miúdo é o mais pequeno, mas estava se comportar assim, então muita gente não gostava dele. Como está na minha Bíblia, os israelitas, os reis, havia sempre essa batalha também. Ele vai ter que abandonar. Onde o seu pai era rei, aí perto da vila de Boma, no lado do Congo, que se chama democrática, mas que não conseguir ser democrático. Mas esse é outro assunto. Estou a tomar essa ideia para dizer, e vamos ver a mesma coisa, porque agora estamos a ler que começou o reino de Bailundo, não, mas nós chamamos Bailundo. É a mesma coisa, saiu
de uma área onde ele era uma personalidade respeitada e tudo, move para uma outra área e estabelece o reino que vai se tornar o reino de Bailundo com uma força de identidade e tudo, e muita gente lhe apoiou. Não é ele que se fez rei, são as pessoas que disseram, você que vai nos dirigir. Você está a notar uma coisa dessa? Bom, vamos voltar na minha Bíblia, o Moisés, como que se tornou uma grande personalidade? Como? E as pessoas que disseram, essa aqui nós precisamos. Quer dizer, olhando nesses elementos todos, estou a olhar na situação em que nos encontramos. Estou a olhar na situação em que nos encontramos. Repito, quando digo a Angola que somos, não foi criado por nós, nem para nós. Mas em síntese, ou de forma sintética ou mais simples, o Sr. Reverendo quer dizer que como e quando poderemos ter Angola para nós e criada por nós? É exatamente isso que até agora não conseguimos fazer e que estou a sugerir. Precisamos de fazer isso. Como? Como? Em 1974, depois do golpe do Estado em Portugal, e é bom mesmo que a gente reconheça que o pouco ou muito que muitos velhos nossos, seja do lado dos nossos antepassados, fizeram para dizer não à colonização. Fizeram isto. Não se importa se você vai falar dos povos que estavam no reino de Bailundo. O rei de Bailundo fez lutas, teve lutas sérias com os portugueses. Os portugueses que vinham com armas que temos hoje, não é? E os velhos que utilizavam aquelas penhas para apontar, mas conseguiram lutar. Não há nenhum dos reinos, nenhum dos povos que viviam nesse território que hoje é chamado Angola, que não teve confrontações armadas com os portugueses. Não há. Todos tiveram. Está a ver, hein? A ocupação foi pela ponta das armas. Claro, eles têm fogo, está longe, mas quando as balas estão a chegar até onde eu estou, mataram mais do que nós matamos a eles. Porque aqueles onde que nós lançávamos nem sempre vai chegar onde eles estão. Mas também não nos venceram com facilidade. Essa é a nossa história. Agora, dos países em África, particularmente nessa zona da África Central e Austral, que lutaram com armas, os povos dessas terras lutaram com seriedade. Os povos que os portugueses integraram naquilo que chamaram Angola. O que significa que os nossos antepassados, mesmo se consideraram como fracos, mas tinham capacidade. Porque vou chegar a esse ponto mais tarde quando vou falar do aspecto religioso. É? Mas do ponto de vista político, estou a dizer, esses são os factos. Nenhum dos povos que os portugueses integraram naquilo que chamaram Angola que entrou por vontade. Nenhum. Esse é o meu entendimento da história do nosso país. Nenhum. É por aquilo que os europeus impuseram que fomos forçados a ser chamados angolanos. Mesmo ouvido mais de 50 anos da Angola independente, ainda não somos daquela Angola que os angolanos desejavam, sonhavam? Não, não somos. Não somos aquela Angola que devemos ser. Não somos. E esse é um dos erros que temos que corrigir. Sabe por quê? Eu estou a dizer que todos os povos lutaram, até os povos que eram considerados, que são considerados como era minoria, não eram muito grande como os estados, que não tinham um estado da mesma forma, mas até, estou a falar no sul de Angola, muitos aqueles que não são bantu, desculpa, a minha cabeça, o meu sistema, a minha saúde está a afetar muito, esquecer muita coisa. Mas estou a falar daqueles povos que não eram grandes, como estamos a falar do reino dos ambundos, que conseguiu ter 2 reinos potentes, porque Benguela não era um reino, fazia parte do reino de Bailundo e uma parte do reino de Ndolo, do Andulo. Só se tornou mais importante por
causa de estar perto do mar, onde muitos barcos que estavam a passar, quando veem casas aí, eles vão vir para tentar se aproveitar, e que fez com que Benguela entre em contato com os europeus mais rápido, como no caso do norte, ou de Luanda, daqui, dos Ambundos, Luanda entra em contato com os portugueses mais rápido, como no nosso lado Soio entra em contato, e Cabinda, Cabinda hoje, do lado da Angola e do lado do Congo, aquilo que chama Boma, tornaram-se centros onde os europeus paravam com seus barcos para se abastecer, e os portugueses lá se instalaram desde o século XII, XIII. Já estavam portugueses a viver lá. Está vendo? Então, nós, quando, e também a história da humanidade, especialmente da África, reconhece que os povos que os portugueses chamaram angolanos é que travaram uma luta armada para a independência com maior força do que qualquer outro país nesta região da África. A luta armada em Angola foi mais expressa, mais forte do que outros povos nesta região. Então, estou a falar dos anos 60, não estou a falar dos anos do século XVIII ou do século XIX. No século XIX e anos 60. Então, eu vou dar o outro caso, que é concreto, que está na história, que todo mundo sabe ler. Sabe que dos povos conquistados pela ponta das armas, que os portugueses integraram naquilo que chamaram Angola, há dois povos não sei se eu vou chamar reino, os povos de Lundas. Aquilo que se chama que os Lundas que até hoje reclamam ser independente de Portugal, porque eles é que assinaram um acordo com Portugal de se deixar colonizado por Portugal. E Portugal utilizou aquele acordo para vincar em Berlim o direito de ocupar a parte que ocupou. Eu já falei disso em conferência, agora eu estou a caçar as minhas coisas, vou tentar ver se eu posso publicar. As Lundas que temos não entraram na colonização portuguesa por conquista militar. Porque o Império Bakuba, que controlava todas as Lundas, na parte de Angola, na parte da Zâmbia e na parte do Congo, era um grande império na África Central. Os ingleses tiveram medo, os belgas tiveram medo, porque em termos de batalha, sabiam lutar. Era um grande império. E Portugal não deveria ocupar aquelas zonas. Estariam com os ingleses e com os belgas. Negociou, está escrito no Monumento Missionário Africano e em outros livros. Portugal negociou com a França, negociou com os ingleses e por isso conseguiu ocupar essas terras que hoje estão em Angola, que estamos a chamar Mochico ou Lundas, o quê? E esses assinaram acordo. O rei das Lundas assinou um acordo com Portugal que lhe garantiu que não vai ser colonizado, vai ser um espaço com a ajuda deles protegido de qualquer invasão. É a mesma coisa que o Portugal fez com Cabinda. Esse que continua a se falar fleque fato que serve-se daquele contrato que Portugal assinou com o povo de Cabinda. Não é todos os Cabindas, porque Cabinda tinha 3 reis. Mas os que assinaram e Portugal disse que para os proteger contra qualquer ocupação europeia. Senhor Reverendo, esses dados não ficam extemporâneos com a conquista da independência em 75 e com a criação de um Estado uno indivisível com base na Constituição da República de Angola? Mas é aí onde estou a ir. A República de Angola foi declarada, não foi criada. Não existe um acordo dos povos. Quando eu digo a Angola que somos, não foi criado por nós, nem para nós. Portugal, quando teve as conquistas que teve com os reis de Bailundo, o rei de Andulo,
Porque ele conquistou militarmente esses dois. E fez a mesma com o Reino do Congo. Conquistou militarmente. Fez a mesma coisa com os dois reinos de Andulo. O reino de Ndongo e o reino de Matamba. Não foi por força militar que ocupou. Impôs a sua própria autoridade. Os únicos que ele não conseguiu ocupar militarmente são as Lundas e Cabinda. Cabinda, em princípio, para ele, como fazia parte do reino do Congo, então para ele estava integrado. Mas os Cabindas, ele assinou um acordo como protetor. E é nesta base que recebeu, porque a França, essa Cabinda que temos na Angola hoje, estaria na França, na República do Congo, que se chama Congo. A França é que ficaria com aquilo. Mas, com aquele acordo que ele conseguiu com a França, e negociou 1 ano para ter aquele acordo, Portugal ter aquele acordo, de lhe deixar essa parte de Cabinda. 1 ano que discutiram. E a mesma coisa com as Lundas que temos hoje. Essa é a história, esses são os factos. Por que estou a falar desses factos todo esse tempo que eu estou? Para nós sermos uma república, os povos que foram colonizados e integrados nesse espaço chamado Angola por Portugal, não por nós, não por nossa vontade. E pior, Portugal se serviu do acordo de Berlim entre eles, que se dividiram a África, ok? Para dizer que esse é meu território, que queria fazer parte da República de Portugal. As lutas todas vieram nesta base. E agora, a declaração de independência que nos referimos não foi declaração nossa. Sim, os que assumiram a liderança na luta contra o colonialismo nos anos 60, mas eu repito, as lutas contra o colonialismo português em Angola não começaram apenas em 61. Desde o tempo que os portugueses chegaram aqui, estavam sempre em luta conosco. Sempre. Sempre. E a coisa triste que me entristece também não são os assimilados, que os portugueses chamaram assimilados, para quando começaram a ver que a coisa está a andar como, chamavam assimilados. Assimilados a quê? A colonização, quer dizer, a identidade portuguesa. Ok? E não são os assimilados que sofreram mais, que lutaram mais para a independência desse país, são aqueles povos nas aldeias. Quantos bombardeamentos Portugal fez aqui em Luanda? Quando pensa que o 4 de fevereiro é que foi o único levantamento popular. Mas quantos bombardeamentos ele não fez no Bailondo e em outras zonas? O que é bombardeamento? E você lê o livro do homem que assinou o Acordo de Alvor, presidente da República de Portugal. Lê o livro dele. Vai ver. Ele foi uma das primeiras pessoas que trouxeram os batalhões da Força Aérea em 1961 para vir combater o terrorismo. Senhor Reverendo, voltando à essência, qual seria a gênese para os angolanos voltar à essência e ter a Angola que se deseja? A Angola que devemos ser é a Angola que fomos antes e depois da colonização. Nós não somos pessoas criadas por Portugal. Somos criados por Deus. Antes de Portugal chegar aqui, nós estamos aqui. E estávamos a nos governar. E hoje a história da humanidade indica e bem claro que os reinos que existiam aqui sabiam se governar. Sabíamos nos governar. E isso não foi respeitado. E eu vou chamar a atenção. Eu não sei, parece que não te dei ainda, ou já te dei, mas se não te dei ainda, vou te dar. Vou mandar imprimir. O memorando que chamamos a Agenda da Paz do COIEPA. Colocamos aí que o assunto de Cabinda não deve ser resolvido apenas por decisões que se tomam em Alvor. Mas esse não é apenas assunto de Cabinda, é de toda Angola. Mas aí fizemos a referência.
E a referência está a pegar o ponto focal. Não é a decisão feita em Berlim, onde os europeus se acapararam dos nossos e deram independência, mas em condições que nunca permitiram que sejamos independentes. O que está a acontecer na República do Congo é um desses. É consequência. Mas não só na República do Congo, em vários pontos de África. Tem o mesmo problema. Porque a independência que os colonialistas deram, no espaço que criaram, mas os povos que tinham seus estados, suas nações, até hoje forçados. Vou tomar o exemplo do Sudão. Está vendo que está a continuar a nova luta, né? Quem é que governa esse Sudão que está agora? São os que vieram de outras terras. Os povos que encontraram lá. Continuam praticamente. Dizem que são independentes. Mas os que vieram com o colonialismo é que estão com poder, mandam e desmandam, e eles que encontraram, que sabiam se governar. Porque nunca são tidos em conta. E em muitos países da África. O que está acontecendo na África do Oeste é um outro facto. Os europeus, e eu vou te dar o outro caso. Foi nos anos 70, ou 90, ou 80, quando a Iugoslávia, um grande Estado, que eu respeitava muito, por isso o homem que conseguiu mudar a Iugoslávia é o homem que lançou a ideia do terceiro mundo. O nome está a vir, mas está a me fugir também, mas você deve conhecer quem criou o Estado de Iugoslávia como República Federal. O nome vai vir. E funcionou, e é que criou o movimento do terceiro mundo. É ele que tomou a iniciativa, porque queria estar ausente, fora do movimento que chamavam capitalista, que é o Ocidente, e do movimento comunista dirigida pela União Soviética. Então, o movimento do terceiro mundo é ele que criou. O nome está a ver, mas o presidente da que criou a Iugoslávia como uma federação de vários povos. Então, nos anos 70, quando o comunismo, o bloco comunista cai, quando a Alemanha volta na sua coisa tudo, então a Iugoslávia já estava a trabalhar no terceiro mundo. O terceiro mundo, essa palavra e o princípio vai vir, é que por causa de não querer se manter como os comunistas, União Soviética e China, e os capitalistas, América e os outros povos. Então ele quis dizer terceiro mundo. Esse processo, quando surge, nós de África juntamos com muito, pensando que nós não queremos estar. E eu tenho respeito para aquelas ideias, ok? Mas os interesses deles, seja dos países europeus que vieram para nos controlar e se servir dos nossos bens para o bem deles, seja o país do leste, na altura os comunistas, que estavam a querer utilizar a nossa situação para se engrandecer. Okay? Fizeram um pouco melhor. Por exemplo, a luta armada em Angola. Como é que conseguimos desafiar o colonialismo português? Eles nos apoiaram. Seja o MPLA, seja a FENELA no início, porque antes da FENELA, porque que foi, esse é outro assunto, quando vai vir com um bom jantar, então vou dizer um pouco mais. Nós temos que nos lembrar desses factos para decidirmos o que queremos ser. Infelizmente, desde 1975, janeiro de 75, foi assinado o acordo em Alvor. Não é? Até hoje, não conseguimos nos acordar quem Angola queremos ser. Não existe. Não existe. Em Alvor, o acordo foi vão determinada no período de transição. E por isso, em janeiro de 75, Angola não foi declarado independente.
teríamos que nos acordar de que Angola vamos ser, nos acordar que sistema governativo vamos ter e tudo isso. Então acordaram de janeiro a outubro de 75, vocês façam o que devem fazer e depois das eleições vão começar o vosso país. Não fomos capazes. Muito bem, senhor reverendo, voltaremos a falar desse assunto. O assunto também da atualidade tem a ver com a questão da presença religiosa em África, que há muito se diz que a religião hoje, alguns países, tem sido a fonte de crises políticas e também militar. E muito recentemente o senhor reverendo disse à Rádio Croda que anda de que antes da religião do Ocidente ou da Europa vir para a África, os africanos já tinham seu Deus ou já adoravam a Deus, se comunicavam com Deus. Como descrever este fenómeno? Bom, a coisa é que os europeus pensaram que nós não fomos criados por Deus. Só dizer pensaram, né? A partir daquilo que fizeram. Nós fomos criados por Deus na mesma hora que eles foram criados. E hoje fico mais convencido. Existem teorias, né? Existem teorias de estudiosos, como o mais velho, oh meu Deus, o nome também está me fugindo, esse homem, que muito fez. Era de Côte d'Ivoire, se não me engano, ou Senegal. Muito fez estudo, o nome está me fugindo de novo. E temos coisas sérias que ele fez. Fez estudo de como nós africanos, particularmente a pele negra, que chamaram negra ou preta, como é que foi? E chegou a colocar aquilo que hoje está sendo bem advogado, que nós não fomos criados por um Deus que primeiro criou os europeus e depois a nós. Nós fomos criados pelo mesmo Deus. E essa é a minha fé. E quando há tendências teóricas que dizem que até a criação teve lugar em África, certamente que já ouviram isso várias vezes. Alguns dizem que o tal jardim em que Deus colocou a coisa está aqui entre a África e Angola, no sul de Angola faz parte daquilo. Tudo conta isso, né? Vieram até aqui fazer investigações e tudo. Existem dados escritos por gente que alegaram essa coisa. Não é que me interessa. O que eu tenho convicção, nós todos fomos criados por Deus. E nós não devemos ser fotocópia dos europeus. Fomos criados por Deus. Existíamos. O Deus que criou a humanidade, Essas cores que temos visto, a pele branca, não sei o que, esse é o problema é com Deus, e não comigo. Comigo, que eu sei que todo ser humano, ele apenas diz, criemos a Bíblia que me traz, yeah? Mas a minha fé não vai apenas com a Bíblia. É na existência. E agora que consegui viver na Europa, viver na África, e tenho a confirmação que nós fomos criados por Deus no dia que Ele criou a humanidade. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Em cada ser humano, não importa se é curta, se é cambuta, se é largo, se é que, algo de Deus está. E Deus é que criou. Porque há uma senhora que esteve a falar, parece que há 2 anos atrás, eu tinha parece que o ano passado, né, que o presidente do Brasil agora foi visitar aquilo que chama povos indígenas, né? E essa senhora, descobri mais tarde que ela é professora na universidade, mas daqueles povos que eles chamam indígenas. E que desafiou, eu acompanhei, parece que tenho no meu computador, gravei aquele discurso dele. Que vocês nos chamam indígenas. O que saiu, o presidente agora, como que se chama? O Lula. E ele está a ouvir, eu estou a acompanhar, aqui, divulgar aqui na televisão. Mas o que ela estava a dizer me reforçou aquilo que eu tenho creio. A minha fé. Nós fomos criados por Deus. E as provas e os factos temos de como Deus, que nos criou para ser suas imagens, fizemos. Quando você vê
as guerras dos velhos de Bailundo contra os portugueses quando vieram ocupar as terras. É a mesma coisa que aconteceu. O povo Zulu no sul, na África do Sul. Você lê a história que os próprios ingleses escreveram. Você lê a história que os próprios belgas escreveram. Como é que os povos Bakongo lutaram com os belgas no Congo, não é apenas em Angola. E eu vou te dar esse outro caso. Como é que o rei do Congo, e estou a falar do século XVII, vai ouvir que portugueses estão a ir no Bembe para ir explorar as minas de ferro? E o nosso povo disse não. Aquilo que se chama Batalha de Mboila. Que os portugueses não sabiam pronunciar a palavra Mboila, estão a dizer Amboila. Mas o lugar é Mboila, não é Amboila. E um rei que sai de Mbanza, Congo, a pé. E levou a mala de todas as ofertas que o Papa lhe mandava, seja para vestir, para quê. A mala estava a vir com ele. Deixou uns apenas ao seu primo, a quem deixou o reino. Morreu aqui. E a cabeça está enterrada lá na vila. Por isso eu nunca participei nesse vosso carnaval. Nunca. A cabeça está lá, naquela capela que está aí na vila, ao lado do ministério. Está vendo aí, na Avenida Luanda, no Porto? Quem vai ao Porto? Não tem lá uma capela. A cabeça foi trazida de Mbuila até Luanda, mostrando a todos os povos, os portugueses, a dizer: quem vai levantar, vamos fazer o que fizemos a este rei do Congo. Angola independente nunca se referiu a esse tipo de história, a esse tipo de humilhação. Eu vou te dizer francamente, eu nunca vou participar. Nunca fui até hoje, e espero que ninguém vai me forçar, no carnaval. Porque o carnaval é que eles celebravam, os portugueses, quando voltam de guerra e venceram uma guerra. Essa é a criação do carnaval. Quando veio o Manguchi, no tempo dele, que foi dizer carnaval de vitória. Bom, eles estavam falando de vitória contra o colonialismo. Eu posso aceitar, e aceitei. Mas o que o colonialismo fez contra nós não era vitória. Era, bom, para eles é vitória, mas para nós é humilhação. É humilhação. E agora, ir celebrar o carnaval e incluir nisto as vitórias que ganhamos entre nós mesmos, eu não aceito isso. Porque o que aconteceu em 75, eu sei. Eu sei. Estão a ir cavar hoje buracos de pessoas que foram mortos durante as confrontações entre nós, né? Quando é que foram cavar os mortos que morreram quando os portugueses estavam a nos matar? Quando? Os que morreram na confrontação com o colonialista não são pessoas? Não têm dignidade? Não têm direito? Quer dizer, nós estamos a fazer coisas para engrandecer aqueles que nos fizeram sofrer. Desculpa, esse meu discurso pode não parecer bem para os outros. Mas o que é bom para mim, quando se torna causa do mal para o outro, eu não lhe amo. E esse é o problema que Angola temos. Esse é o problema que Angola temos. Não conseguimos resolver até agora. Não conseguimos. Todos os povos que foram integrados nesse estado chamado Angola passaram mal, pagaram preços. E não temos momento de pensar neles e de nos acordarmos como vamos ser. Não temos. Eu digo, Angola que somos povos que devem viver com dignidade. E essa dignidade depende dos nossos direitos. Mas eu vou dizer uma coisa. O homem que Deus criou, e não estou a dizer homem macho, porque quando ele disse, na minha Bíblia está escrito, não sei na tua como está, ele diz, criemos o homem na nossa imagem para que seja a nossa semelhança. E criou homem e mulher. É que está escrito na Bíblia. Não sou fanático com a palavra, mas a realidade é essa.
Por que hoje pensamos que é só o homem que deve dirigir e governar, a mulher tem que se submeter? O segundo capítulo da Bíblia, eu não considero isso como ponto original de Deus. Aquilo já é a posição eu, como homem, que quis controlar a ela. E esqueço que, sem ela, eu não vou ser homem. Quem é que já nasceu do homem, nasceu? Não. Deus, quando criou, colocou em cada um de nós uma coisa específica, uma tarefa específica. E a coisa boa, já tomei isso, parece que parece que já utilizei isso lá no onde você estava a funcionar, quando eu falei do dia que eu vi uma mulher magrinho a conduzir um caminhão, esses caminhões que levam tantas toneladas de quê? A conduzir. Eu estou a sair da Inglaterra para ir à Bélgica, deixar o carro para mandar para o meu país, e ela está a conduzir. Depois de avançamos, eu não tinha certo que essa senhora, essa motorista é mulher. E quando avançamos, chegamos a um ponto de França para a Bélgica, e ele viu caminhões que estavam parados. Então ela parou, e eu estou a vir atrás dela, desce no carro dela, e vi uma mulher magrinha a conduzir um caminhão pesado. Apanhei um choque. Parei o meu carro. Eu também parei, no meio da noite. E ele a ir ver os outros motoristas, o que é que se passa? Qual é o problema? E eu parei o carro, saí a olhar. Poxa, uma mulher magrinha assim, a conduzir um caminhão pesado assim. Apanhei um choque. Porque, para mim, na África, onde aprendi, o caminhonista só tem que ser um homem. Nunca vi uma mulher a conduzir um caminhão de carga. O que é que estou a querer dizer? Naquele dia, minha mente mudou. Que finalmente, aquilo que disse, a minha teologia deve mudar. Porque o que Deus colocou no homem está na mulher. E em cada um coloca alguma coisa que o outro não tem. E é isso que deve nos manter juntos. Mas essa coisa de pensar que eu é que sou a imagem de Deus, a mulher tem que ser a imagem de mim, não, eu não aceito. A minha teologia mudou naquele dia. Senhor Reverendo, estamos a chegar nos últimos minutos. Que mensagem quanto à questão da religião e os conflitos de alguns países da África, o caso concreto da Guiné-Bissau? O caso concreto da Guiné-Bissau não está apenas na Guiné-Bissau, está em muitos lugares, né? O Lourenço não foi a Cairo para falar de uma coisa, o que está acontecendo entre Israel e os palestinianos. É problema religioso. Mas vão dizer que é problema político. A política é a arte de promover e gerir a convivência. E a convivência é obrigatória. Ninguém inventa ou cria. Quando nos criou, disse, criemos o homem para que seja a nossa imagem. E criou homem e mulher. Ser a imagem de Deus é saber viver com o outro. E o fundamento, reconhecer o que o outro faz melhor. E valorizar. Quando você faz essas duas coisas, reconheça, valoriza, vão viver bem. Mas quando você pensa que eu é que sei, eu é que faço, você tem que se submeter, nunca estarão bem. Nunca. E aí, questão da religião. Vou voltar no ponto que, noutra entrevista que vai ser muito curta, eu te falei. E no início aqui falei. Nós estamos a dizer que estamos em paz, nós não estamos em paz. A paz só existe onde as pessoas reconhecem o que o outro é e valoriza o que é bom nele. E onde não há acordo, não há entendimento comum e valorização daquilo que cada um é e faz bem, nunca haverá paz. Esses são os pontos focais.
E a paz não apenas quando que a gente pega a arma começa a se matar ou faga começa a se matar. A paz é a coexistência. Então, a convivência é pacífica quando eu reconheço o que tu és, o que tu fazes de bem e valorizo. E você faça o mesmo do meu lado. Vamos viver bem. Muito obrigado, Sr. Referendo. Foi assim, pois, hoje o Ponto e Vírgula com o Referendo Tony Nzinga, no programa Ponto e Vírgula, referente ao dia 6 de março do ano 2025. Foi um prazer e prometemos voltar nos próximos momentos. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Silúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia na 103.7 FM.